Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o processo de tomada de decisão e alguns elementos básicos que a gente pode considerar, bem como uma técnica que ajuda bastante a gente a realmente refletir de forma profunda e conseguir chegar a uma escolha, né? A gente, em nossa vida, tem decisões mais complexas, decisões mais simples, mas o tempo todo a gente está escolhendo um caminho a seguir. Então, se você se vê nesse momento de escolher entre A e B, escolher entre algumas opções, escolher qual caminho seguir, mas está angustiado que não tem a resposta, eu quero falar com você aqui hoje. Primeiro que é super natural a gente, ao lidar com incertezas, se sentir angustiado, né? E dependendo do nível de complexidade com o que virá depois, isso faz parte. E se você não chegou a uma decisão, se você não chegou aquele insight de, nossa, esse é o caminho mesmo, é porque talvez você não tenha considerado todos os elementos básicos e não tenha usado as melhores técnicas aí no sentido de chegar a uma convicção. Existe um processamento mental que acontece até a gente conseguir chegar a uma decisão. E isso passa por informações objetivas e também por a gente se escutar o nosso interior. Então, ao mesmo tempo, não adianta se imaginar, parar e ficar lá escutando o próprio interior sem ter elementos externos, né? E também não adianta só escutar elementos externos e não se escutar. É um composto de coisas que a gente busca, de informações, de conteúdos, de vivências, e ao mesmo tempo traz e olha pra gente, olha as nossas sensações durante esse processo para conseguir escolher. Então é um pouco disso que eu vou falar aqui. Quais são elementos básicos, atitudes básicas que você pode ter nesse momento de tomada de decisão? Um primeiro aspecto é você buscar informações sobre o tema, né? A gente tem tanto conteúdo, tanta coisa, começa a pesquisar, traga a maior parte de dados possíveis, histórias, conhecimentos, conteúdos, aprofunde, busque referências para você entender esse cenário, esse fenômeno da melhor forma possível. Então, se é uma mudança de carreira, se é uma escolha de um curso, se é ir por um caminho ou outro, entenda os aspectos específicos associados e estude, tá? Isso tem a ver com a parte de dados, coleta de informação e é algo mais objetivo e externo. Um outro aspecto que você pode considerar, um segundo passo aí que você pode dar é conversar com pessoas que já viveram algo parecido ou que vivem uma situação associada à sua decisão. Mas atenção aqui, não escute apenas uma pessoa e não escute a opinião dessa pessoa 100% literalmente. Escute, absorva e compreenda como você se sente enquanto a pessoa traz a experiência dela, para que você possa ouvir também outras pessoas, conversar com outras pessoas de confiança, porque aí você vai obtendo mais informações e se percebendo no processo. Essa é a grande questão que eu quero trazer aqui. Você precisa se perceber suas sensações, acessar a sua intuição. Isso é um processo que é possível aprender, né? Não dá pra gente tomar decisões só considerando coisas objetivas e dados e fatos. A gente precisa se perceber que aí, a partir do momento que a gente busca informações suficientes, a gente consegue acessar como aquilo cai dentro da gente, o que a nossa voz interior vai dizer. Por isso que eu estava falando que é uma combinação dessas questões. Então, esses são elementos básicos: buscar informações, buscar dados, conversar com pessoas, conhecer histórias, se perceber enquanto você se vê ali com dados e fatos e sensações. Mas a técnica que eu quero falar hoje aqui é uma técnica que é o seguinte: imagina você tomando a decisão e escolhendo o caminho A, a opção A. Imagina que você tomou essa decisão. Eu fui para o caminho A. Então, você vai fazer uma projeção pós-decisão. Você vai avaliar as consequências, o que acontece a partir de então. O que você sente? O que você acha que você vai sentir? Como você vai pensar sobre aquilo? Como vai ser sua vida? Que mudanças aquela decisão vai trazer? O quanto isso te traz satisfação? Que incômodos? O que você gosta desse novo caminho a partir dessa decisão? O que você não gosta? E o que é mais valioso, importante para você? O que você valoriza nesse processo todo? Faz essa análise. Vai para a opção B. Imagina então, não vai ser essa, vai ser essa opção. Escolhi. Hoje eu escolhi, amanhã eu começo a viver a partir dessa escolha.
que eu vou sentir, o que eu vou pensar, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me incomoda, quais satisfações e insatisfações associadas. E faça isso, né, para quantas opções tiver, mas a grande questão dessa técnica é você tomar a decisão mentalmente, se projetar após a decisão, ver o que ocorre ali. E por que é importante buscar informação? Para que não seja uma coisa fantasiosa, né? Que seja uma coisa com base uma decisão com base em evidências. Então, o que acontece depois da decisão? A partir do você se permitir se lançar mentalmente nessa situação, isso vai trazer elementos para a sua escolha, né? Isso vai trazer elementos, o que a sua intuição te diz. Então, esse é um exercício, essa técnica que eu queria compartilhar aqui com você. Siga os aspectos básicos da decisão e use essa possibilidade. E claro, se você sente que é uma decisão muito complexa, muito importante, que tem um impacto grande na sua vida, quanto mais você tiver também profissionais te acompanhando, mais segurança e mais clareza, autoconsciência você vai ter, né? Tem decisões que a gente segue bem sozinho, tem decisões que é muito bom ter gente caminhando, acompanhando, para nos enxergar, nos ajudar a enxergar, a ver coisas que a gente não vê sozinhos, né? A gente tem pontos cegos, a gente pode ter vieses por quaisquer questões, né, da nossa mente. Ter algum profissional ajudando facilita bastante isso. Então, use as técnicas, busque esse processo. Se você perceber que não é o suficiente, não tenha receio de pedir ajuda, né, de procurar pessoas. Isso é muito legal também, tá bom? Então é isso, ótimas decisões, bons caminhos aí pela frente. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!